Se queremos meditar na palavra do Senhor, nós estamos num período em que muitos estão à volta, em festas, em locais festivos. Alguns estão se perguntando do porquê disso, do porquê daquilo, do porquê de tanta coisa. Você já se fez a pergunta, por que eu existo? Você já se questionou alguma vez qual é a razão da minha existência? O que eu estou fazendo neste mundo? Você já se fez essa pergunta? Eu creio que um momento muito oportuno para isso é quando nós passamos por dificuldades muito grandes. Quando parece que os motivos de alegria que a gente tinha, de repente, foram embora. O que dizer de uma família cuja esposa decide falar para o seu marido, olha, eu não quero mais, eu estou em outra. Ou o marido chega em casa e diz para a esposa com os filhos dentro de casa, e diz, olha, não dá mais, vira as costas e sai. O que acontece no nosso interior nessa hora, certamente são muitos questionamentos. São muitos pontos de interrogação que às vezes nos leva a questionar a própria existência de Deus. Por que isso acontece? E às vezes nessa hora nós nos colocamos na posição de vítima. Só comigo. Tem que acontecer sempre comigo, tudo comigo. Será que já não aconteceu algum momento na sua vida em que você se questionou o porquê da sua existência? Por que nós existimos? Teve um filósofo francês chamado René Descartes. Este homem, ele fez muitos questionamentos. Talvez por causa das circunstâncias da vida, ele começou a chegar a um momento em que ele começou a questionar a própria verdade. Será que o mundo de fato existe? Alguns cientistas hoje até dizem que nós nem existimos, somos apenas fruto de uma ilusão coletiva. O mundo à nossa volta talvez já terminou há muito tempo, mas nós ainda nem percebemos. E certos ditados e certas frases começam a surtir efeito na nossa mente e de fato às vezes a gente se pergunta do porquê da nossa existência. Este homem ele é famoso por cunhar a frase eu penso, logo existo. René Descartes é um francês, ele escreveu na língua dele, mas foi muito conhecido o ditado dele em latim, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque se ele estava questionando a própria existência, é sinal de que ele tinha consciência da existência. Mas a lógica dele estava indo baseada em 4 princípios. E esses 4 princípios, na verdade, nós podemos encontrar eles na filosofia moderna, em tantos outros lugares da filosofia antiga e assim por diante. Quem sou? Por que existo? Por que estou aqui? Para onde nós vamos depois que partimos dessa existência? Essa é uma das últimas perguntas que nós fazemos, talvez diante de um ente querido que faleceu, um filho, um pai, um irmão, uma mãe. Nós nos questionamos tantas e tantas vezes. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Nós queremos meditar um pouquinho nesse texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja em Colossos. É uma igreja que está situada numa cidade de cultura grega. Ou seja, a filosofia nesses lugares ela era muito valorizada. As pessoas valorizavam muito o conhecimento. Mas será que o conhecimento que o homem pode alcançar é o conhecimento completo?
Tenta imaginar uma pessoa que não tem visão, uma pessoa que nasceu cega. Tenta explicar para essa pessoa o que é o sol. O sol não está lá acima de nós o dia inteiro? Mas e por que a noite então é frio? E como imaginar uma bola de fogo no meio do céu? Mas certamente os sentidos dessa pessoa, no que tange a questão do olfato e do tato, são muito mais apurados, ou da audição, do que o nosso. A pessoa que tem dificuldade de visão, ela vai desenvolver um tato muito mais apurado das coisas. A tal ponto que criaram um sistema de comunicação chamado Braille. E essas pessoas, se você chegar na porta de um banco hoje, você vai ver ali, se você caminhar na calçada, você vai perceber alguns paves de maneira ordenada, de maneira que o cego ele possa saber onde ele está indo, quando tem um degrau, quando tem um declive, quando ele tem uma porta, onde ele pode entrar, ele percebe. E ele chega ali, ele pega aqueles pontinhos ali, ele define que palavras são aquelas. Ou o aroma, o olfato. Uma pessoa que perde a visão, ela tem um olfato muito mais apurado, ela conhece muitas pessoas, às vezes até pelo cheiro. Ela percebe que alguém diferente chegou perto dele por causa do perfume, talvez que esteja usando. Ou a audição, ela apura muito a audição. Ela conhece muitas coisas pela audição. Outro sentido que nós temos em nosso corpo é o paladar. Em outras palavras, nós temos 5 sentidos. E por esses 5 sentidos nós podemos identificar muitas coisas. Correto? Muitas coisas nós podemos identificar pelo cheiro. Outras coisas pelo ouvido. Você sabe quem está chamando você, se é a mãe, se é a irmã, se é o pai. Alguns conhecem até o ronco diferente do veículo, da pessoa que ama. E o coração bate mais forte. Não é assim que acontece? Você consegue discernir da voz da mesma pessoa se ela está zangada ou se ela está temerosa, apreensiva. Você consegue identificar só no ouvido. Mas a capacidade de nós entendermos as coisas perfeitamente, nós precisamos de um sentido chamado visão. A visão, ela nos traz a luz. Então nós percebemos como de fato as coisas são. Quando nós apalpamos um objeto, quando nós tocamos esse objeto com as nossas mãos, nós podemos projetar a visão de um objeto. Mas quando nós olhamos aquele objeto, nós de fato podemos dizer, puxa, eu não achei que era desse jeito. Como é colorido, como tem beleza este objeto. Mas sem a visão, isso é impossível. Ainda que alguém venha e nos diga o que está à nossa frente. Somente quando nós enxergamos, nós podemos compreender. Versículo 13 de Colossenses capítulo 1, até o versículo 20, ele nos fala disso. Hoje nós vemos as pessoas à nossa volta procurando sentido de vida, porque eu existo. E então, por alguns dias, essas pessoas elas se jogam de corpo e alma numa festa desenfreada, procuram usar todos os seus sentidos e satisfazer todos os seus desejos da carne. Como se nos outros 360 e poucos dias do ano, aquilo fosse suficiente. É uma ilusão muito grande. Porque não conhecem o verdadeiro sentido da vida, essas pessoas procuram sentido para a vida. Mas procuram não no lugar certo e nem na pessoa certa. Elas procuram satisfação
pessoal. Se tem um tempo em que nós vivemos onde o egoísmo está imperando, é os nossos dias. Desde a década de 70, quando um jogador de futebol brasileiro lá no México, chamado Gerson, fez algumas propagandas, ele disse: você tem que levar vantagem em tudo. Isso se conheceu, então se tornou popular como a lei de Gerson. Você precisa levar vantagem em tudo. Quando alguém vem perguntar ou fazer algum negócio, a parte envolvida pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu levo? Qual é o meu benefício? Em outras palavras, o egoísmo, o nosso próprio desejo, o desejo de satisfação dos nossos próprios desejos, impera nos nossos membros, no nosso corpo. E quando nós somos dirigidos pelo nosso próprio desejo, então nós acabamos fazendo coisas inadequadas. Tenta imaginar uma pessoa perto de um leão, cega, ou perto de uma serpente venenosa, ela cega. Qual é o risco que essa pessoa tem? Muito grande. Mas quem é dotado de visão, de longe percebe que um leão é perigoso. Não precisa você tocar os dentes dele, olhar o tamanho das unhas dele, ou saber qual é a potência do veneno daquela víbora, para que você já logo se afaste do perigo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem fez isso? Uma pessoa. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 6, fala assim que Deus mandou um homem a este mundo, cujo nome era João Batista. Ele não era luz, mas ele veio como testemunha da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Por que eu estou dizendo isso? Jesus diz de si próprio, em João capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vocês já repararam que no lugar escuro, quando você coloca uma planta à sombra, o desenvolvimento daquela planta está restrito, ela é muito menor do que aonde ela pega a luz plena? Meu período de trabalho na lavoura, nós tínhamos perto da divisa da nossa terra, tínhamos mata. E ali a planta, ela era subdesenvolvida. A soja às vezes ficava desse tamaninho. Daniel sabe do que eu estou falando. Não é verdade, Daniel? É subdesenvolvido. E você colocou a mesma semente, o mesmo adubo, o mesmo cultivo, mas a seiva que aquelas árvores ali do lado e a sombra projetam sobre aquela planta impede o seu desenvolvimento pleno. Ao passo que a outra planta que está à luz, ela se desenvolve com rapidez, porque ela faz a fotossíntese. Ela pega a luz e transforma em energia e ela se desenvolve com muito mais precisão. A Glademir sabe disso muito bem. Quantas lavouras, a Glademir, que você vê aí, o pessoal tentando plantar no lugar e ali não dá. Precisa luz. E o texto nos diz que Cristo nos tirou do império das trevas. Quando você pode dizer que um lugar está em trevas? Quando a luz está totalmente ausente. Não há percepção alguma do que está à volta. Agora imagina alguém cego caminhando livremente. A limitação dessa pessoa vai ser muito maior. O desenvolvimento e a capacidade dela que ela tinha para trabalhar, para viver e realmente sentir o valor da vida, vai ser minimizado ao máximo. Quando Jesus disse que ele veio
Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Em outras palavras, vida plena. Uma vida verdadeiramente desenvolvida. Não uma vida mirrada, não uma vida limitada, mas uma vida plena. E nesse mesmo verso de João capítulo 10, no versículo 10, ele diz que o inimigo das nossas almas, ele também veio para roubar, matar e destruir. Ele tem uma agenda. E ele procura colocar essa agenda em prática. Mas o Senhor Jesus também está colocando a sua agenda em prática. Ele veio para que nós tenhamos vida plena. Nem sempre aquilo que nós imaginamos que é bom, é bom. Água para a planta é muito bom, mas água demais afoga a planta. Luz é bom, luz demais, às vezes, também prejudica. Tudo com a sua moderação. Este é o fato pelo qual Jesus é o nosso bom pastor. Ele sabe a hora e o lugar onde nós precisamos de cuidado. Ele conhece o nosso interior. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, a referência dele é ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada eu sinto falta. Ele me conduz a pastos verdejantes. Me leva a águas tranquilas. Por quê? A ovelha não bebe água onde a água é turbulenta. Ela tem receio, porque se ela chegar a cair dentro da água, o peso que a água vai entrar no meio da lã dela, ela vai correr o risco de morrer afogada. E até hoje eu nunca vi alguém criar um sistema de mergulho para a ovelha. Ela sabe por instinto que há um perigo. Ele me faz descansar. Nós precisamos de descanso. Deus cuida de nós. Ele nos tirou do domínio, do império, depende de algumas traduções, colocam, das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus fez isso. Agora nós podemos ver e agora nós podemos escolher. Quando nós perguntamos, quem sou? Nós não temos participação nenhuma nisso. Nenhum de nós disse, olha, eu quero vir a existir neste mundo como ser humano. Nós não podemos escolher nem mesmo se nós poderíamos ser homem ou mulher, nascer numa família de negros ou de japoneses ou caucasianos, alemães, brasileiros e assim por diante. Nós não tivemos participação nenhuma, nós nascemos. Então nós fomos criados. A segunda pergunta, por que eu existo? Nós não temos participação alguma. Por que eu existo hoje? Muita gente, por ter passado experiências, e talvez com um pouco mais de vida já, dizem, aquele tempo sim, era tempo bom. A gente chama isso de síndrome da era dourada. E muitas vezes as pessoas são tomadas por melancolia ou nostalgia. A nostalgia é o desejo de voltar àquela década e viver de novo ela. E a melancolia é voltar ao passado e mudar o passado para que o presente seja diferente. Se eu tivesse casado com fulano. Ele acertou na vida, hoje é uma pessoa bem-sucedida. Mas naquela época eu decidi casar com outro fulano. Se eu tivesse casado com fulana. Ela depois foi para a cidade, se formou, hoje ela é uma alta funcionária e muito bem remunerada. Se eu tivesse, se. E nós não podemos mudar. Nós podemos sim escolher viver na nostalgia, viver na melancolia ou viver a realidade. E trabalhar com o nosso presente. O passado não pode voltar. O futuro está diante de nós.
mas o presente está nas nossas mãos. O que nós fazemos com o presente é muito importante para que nós possamos ter um futuro. Então a pergunta, quem eu sou, não tem minha participação. Porque existo, não tem a minha participação. O que estou fazendo aqui não tem a minha participação. Mas para onde vou, eu posso decidir. Essa mesma decisão que Deus deu a todos os homens, nós temos hoje. Decidir para onde nós vamos. Trevas cobrem a mente de quem não tem Cristo. Infelizmente, ela tem muitos sentidos. Um deles é a audição. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então isso significa que Deus não tirou a capacidade do ser humano de ouvir, a não ser aqueles que de fato nasceram com problemas auditivos. Mas todos os seres humanos, no mundo espiritual e para a mensagem espiritual, têm a capacidade de ouvir. Esse é o motivo pelo qual Jesus diz tantas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É preciso saber como nós ouvimos. E a fé vem por ouvir. O pecado nos cega. Ele nos coloca em treva. E na treva não tem luz. Esse é o motivo pelo qual Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nos transportou para a luz. Agora Cristo começa a brilhar sobre nós. Quando a planta, quando a semente, ela é trazida para raios solares, ela germina, ela pode crescer, ela pode frutificar. Esse é o plano de Deus. E às vezes a gente se pergunta, mas por que eu existo? O texto nos responde, por que eu existo? Verso 14, Colossenses 1, verso 14, diz assim, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Quando Cristo morreu naquela cruz, o seu sangue derramado foi para perdão dos nossos pecados. Ou seja, aquilo que impedia que nós pudéssemos ver, foi tirado. Hoje nós podemos entender a palavra de Deus. Hoje nós podemos compreender a palavra de Deus. E ele segue dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Jesus é o princípio de toda a criação. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Às vezes a gente fica com medo de anjos caídos, que são chamados na Bíblia por diabo ou demônios. Nós não precisamos ter medo deles. O Criador deles morreu por nós. Eles não têm poder para nos tocar. 1 João capítulo 5, verso 18, nos diz que aquele que crê em Jesus, Deus o guarda. E o maligno não o toca. Toda vez que Jesus aparecia num lugar ou no outro que tinha uma pessoa que estava endemoniada, aquele demônio, através daquela pessoa, se ajoelhava diante de Jesus. Eles sabiam quem Jesus é. Eles diziam, eu sei quem você é o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus mandava eles calar e sair daquela pessoa. Nós não precisamos temer o mundo espiritual, porque quem é que criou o mundo espiritual foi o próprio Senhor Jesus. Ele diz que tudo, visível e invisível, principados, tronos, dominações e poderes, tudo foi criado por ele. E aí ele segue dizendo, explicando por quê. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O próprio Criador do mundo veio e se tornou um ser humano igual a mim, igual a você,
Ele foi para aquela cruz por mim e por você. O próprio Criador e sustentador do universo deu a vida pela sua criação. O que é isso? Só podemos responder com uma palavra. Amor. Amor. Não foi coisas que eu fiz. Não foram coisas que pessoas do passado fizeram. Não é algo que alguém algum dia, quem sabe, vai fazer. Mas ele decidiu fazer isso. Ele decidiu nascer numa jovem, numa cidade chamada Belém. Ele decidiu viver no meio de uma família, no seio de uma família simples, sem posses. O dono do mundo nasceu numa estrebaria. O Criador do mundo, o sustentador do mundo, teve como seu berço infantil um coxo. O dono do universo, que poderia se vestir com as estrelas, recebeu um pequeno manto impróprio para uma criança recém-nascida, que serviu de sinal para que aqueles pastores de ovelhas lá do campo o identificassem. O dono e sustentador do mundo não tinha casa, não tinha nada. Até o jumento que ele entrou na cidade de Jerusalém foi emprestado. O local que ele celebrou a última ceia foi emprestado. O imposto que ele pagou foi Pedro que jogou o anzol, tirou uma moeda tanto para ele quanto para Jesus. Eles deram para ele uma cruz, que não era dele, era nossa. Era a cruz de Barrabás. Barrabás foi solto e no lugar de um assassino, o rei do universo deu a vida pela sua criação. O túmulo que eles colocaram ele não era dele, era emprestado. Esse é o rei do universo. Isso é humildade, isso é amor. E ele segue dizendo, ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. Às vezes as pessoas falam mal da igreja, às vezes as pessoas dizem, eu quero Deus, eu não quero a igreja. Ora, não dá para separar. Não é possível dissociar. A igreja é o corpo de Jesus. E nós somos membro do corpo, e ele é o cabeça. Não tem como a gente dissociar. Vocês já viram a mão, se não naquele filme do Adams lá, caminhar sozinha? Não existe. Nós precisamos estar ligados a uma igreja. Ele é o cabeça. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que ele tenha tudo em primeiro lugar. O primeiro que ressuscitou e está vivo até hoje. Há poucos dias, faz uns 15 dias, nós sepultamos a irmã Miguelina. E muita gente diz assim, poxa, eu não sei como é que é depois de morto. Nos velórios é o lugar que a gente escuta as maiores barbáries. E tem tanta coisa, tinha que acontecer. Deus quis assim. Bota a culpa em Deus, né? E outra coisa que o pessoal fala é, ninguém voltou de lá para saber como é que é. Isso não é verdade. Ninguém voltou da morte para saber como é que é. Jesus voltou. Ele esteve morto 3 dias, mas ressuscitou. E ele está vivo pelos séculos dos séculos, como testemunha de que a morte não é o fim. Então as 3 primeiras perguntas, quem eu sou? Por que eu vivo? Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Não tem a minha participação. Eu posso apenas constatar. Fazer como o René Descartes fez. Eu posso analisar, eu posso avaliar, mas se eu não tiver Cristo, eu não vou ter a concepção real da realidade. Eu posso até supor que certo objeto é pesado porque eu peguei ele, mas é só quando eu olho que eu posso dizer como ele de fato é. Só quando Cristo ilumina nossa mente, só quando Cristo se torna o Senhor da nossa vida,
é que nós podemos ter uma noção, uma percepção e um crescimento no mundo para compreendermos a vida. Seguir a Cristo não é ser alguém que colocou o seu cérebro no vaso e deu descarga. É o contrário. É alguém que parou para analisar e viu que a vida é mais do que simplesmente comer, beber e morrer. Por isso Paulo fala em: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas Cristo de fato ressuscitou. Ele está vivo. Ele é real. E ele segue dizendo: porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Ou seja, em Cristo, tudo está unido. Nós pertencemos a Ele. Nós somos criados por Ele. E nós só vamos encontrar sentido para a nossa vida quando nós estivermos unidos com Ele. Sem Cristo a vida não faz sentido. Sem Cristo, as pessoas vivem sem razão. Para encontrar alguma razão da vida, alguns acreditam que é o quanto eles amealharam, o quanto eles ajuntaram, ou que tipo de projeção teve o seu nome, para ser lembrado pela posteridade. Mas o verdadeiro sentido da vida é que você tem um Deus que ama você e quer ver você junto dele. E ele não mediu esforços para que isso acontecesse. Então Deus já provou o seu amor por nós. E agora nós podemos viver com ele em esperança. Paulo fala em Romanos 8, 24. Na esperança nós fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra. Muita gente pensa que a gente desistiu dessa terra. Não. Jesus morreu e vai voltar. E nós vamos ressuscitar. E alguns creem, outros creem diferente, mas eu creio que nós vamos reinar com Cristo conforme a promessa dele por 1000 anos nessa terra. Amém? Amém. Alguns fariseus e saduceus questionaram Jesus naquela última semana. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então eles inventaram várias histórias. E numa delas eles falaram de uma mulher que havia se casado com vários irmãos e qual deles seria seu esposo. Jesus disse: olha, vocês erram por 2 princípios. Primeiro, porque vocês não conhecem as Escrituras. Segundo, porque não conhecem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitarem, ninguém vai casar. Nem se dá em casamento. Mas nós vamos ser como os anjos. Em outras palavras, não vai haver reprodução. Porque a reprodução, ela existe nesse período. Quando Jesus voltar, não haverá necessidade, porque nós seremos imortais. Essa é a promessa dele. O que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. O que é mortal se reveste de imortalidade. E então Paulo diz em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O poder da morte é o pecado. E pelo que Jesus morreu naquela cruz? Para nos livrar do nosso pecado. Em Cristo nós temos perdão. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos salvação. Não é sem motivo que as pessoas chamam Jesus de Salvador. Mas saber que Jesus é Salvador, sem ser seu Salvador, não vai fazer muita diferença. Saber que o banco tem dinheiro, mas eu não tenho conta lá e não tem nenhum vintém, não vai mudar muita coisa, vai? Agora, ter Jesus como Senhor
e crer nele faz toda a diferença. Ter dinheiro naquele banco e ter crédito, faz bastante diferença. Amém? Se você quer andar com Cristo e ter essa certeza, confia nele. Leia a Bíblia, estude ela, confie em Deus. Deus já deu prova do amor dele por vocês. Amém? Se entregue a ele de fato, de coração. Busque ele em todos os dias da sua vida. Veja e conheça a boa, perfeita e agradável vontade dele. Busque a vontade dele. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. And this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long.